sair do Monte das Oliveiras, eles saíram direto para o cenáculo, eles saíram direto para o lugar de reunião para orações. Eles costumavam orar ali. E isso aqui me despertou, me chamou a atenção, porque nenhum deles resolveu passar em casa primeiro. Nenhum deles foi resolver algum afazer pendente para depois estar ali. Porque se Jesus disse que eles precisavam estar atentos, que eles precisavam estar apostos no lugar da promessa, nós não podemos perder tempo estando fora da posição em que Deus nos chamou para ficar. Eu não sei se você entende isso, mas Deus te chamou e Ele colocou uma obra nas tuas mãos para que você desempenhe, para que você faça. Todavia, para nós desenvolvermos o que Deus nos chamou para fazer, nós precisamos permanecer no lugar que Ele ordenou que nós estivéssemos. Nós não podemos querer que Jesus cumpra a promessa que Ele fez, estando fora do lugar que Ele mandou. O problema é que muitas vezes a gente quer que Ele cumpra, que a promessa se cumpra, mas estando fora da posição em que Deus nos chamou. Quando eles saíram do Monte das Oliveiras, eles vieram direto ao cenáculo. E eu achei isso interessante, porque quem espera uma promessa não espera deitado. Quem espera uma promessa não espera dormindo. Quem espera uma promessa não espera conversando na praça, jogando conversa fora. Espera de joelho, clamando, dizendo: Senhor, eis-me aqui, na posição que o Senhor me chamou para ficar. Se a promessa era não se ausentar de Jerusalém, pode acontecer o que tiver que acontecer aqui. De Jerusalém eu não saio. Eu não sei se você está entendendo isso aqui. Mas se Deus te fez uma promessa, não se preocupa. Deixa o vento soprar, deixa os rios correr, mas permaneça na posição que Ele te chamou para ficar. Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. O apóstolo Pedro se levanta para fazer uma pregação, para fazer uma anunciação do que estava acontecendo ali. E eu acho interessante que ele pega desde o profeta Joel, desde o Antigo Testamento, onde Joel profetiza acerca desse dia, ele mostra dentro das Sagradas Escrituras o cumprimento da promessa feita na boca do profeta Joel. Ele associa o cumpridor da promessa a Jesus Cristo. E ele diz: o Cristo, Jesus, que vocês rejeitaram, os judeus rejeitaram, o Senhor nosso Deus o fez Senhor sobre todos. O nosso Deus o exaltou sobre todos. Então ele testemunha acerca de Jesus Cristo. Ele mostra que o cerne, que o ponto, o foco central de tudo que estava acontecendo ali era Jesus Cristo. E nesse discurso, nessa pregação, ele está exaltando a pessoa de Jesus Cristo. E quando no versículo 37, que nós fizemos menção aqui, o texto, a Bíblia nos diz que, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Isso aqui me chamou muita atenção, porque no momento onde havia confusão, onde muitos não entendiam o que estava acontecendo, a palavra de Deus anunciada na boca de Pedro trouxe clareza para o entendimento, o que me dá a entender que onde houver a palavra de Deus sendo anunciada, onde houver a palavra de Deus sendo pregada verdadeiramente, onde Jesus Cristo for o centro, onde Jesus Cristo for o cerne da pregação, não haverá confusão, não haverá desentendimento, porque a palavra de Deus ela é clara, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é penetrante, a palavra de Deus ela tem
atenção, porque embora nós estejamos hoje no século 21, em 2023, podemos ver diversos avanços da tecnologia. A própria Bíblia, que já havia anunciado a multiplicação da ciência, nós podemos contemplar com os nossos olhos. Mas uma coisa a ciência não consegue fazer, que é extrair a maldade que há no coração do homem. A ciência não tem poder de transformar o coração do pecador. Agora, a palavra de Deus anunciada neste sermão, ela foi suficiente para compungir. E isso diz, ou seja, compungir significa afligir-se, um arrependimento forte, vigoroso, a ponto dele dizer: Pedro, diz pra gente o que a gente precisa fazer. Eu acredito que é impossível nós ouvirmos um sermão cristocêntrico, bíblico, como o de Pedro, e não nos sentir desejosos de nos render a Cristo, de nos lançarmos aos pés de Cristo, porque muitos sermãos que estão sendo pregados por aí nos impulsionam a tantas coisas. Muitas vezes a igreja pula, a igreja se alegra, a igreja sorri, mas o pecador não se arrepende. E há uma preocupação, porque dentro do sermão de Pedro, ao final, ao terminar, o texto diz que eles disseram: Pedro, diga pra gente o que a gente precisa fazer, porque eu estou aflito em meu espírito, eu estou arrependido, eu quero me lançar aos pés de Cristo. O interessante é que o sermão de Pedro, ele foi respaldado totalmente na Bíblia. Ele tinha Jesus Cristo desde o início até o final como cerne, como ponto central. E ao final do sermão, Pedro não precisou apelar, Pedro não precisou ameaçar ninguém, porque quando a palavra ela é verdadeira, o próprio texto bíblico diz que ela é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, apta para discernir intenções e pensamentos. E quando Pedro terminou, eles mesmos clamaram: diga para nós o que nós precisamos fazer. Não foi preciso apelar, não foi preciso, não, eles disseram: nós queremos servir a Cristo. Porque quem conhece verdadeiramente a Cristo, ele não vem de outra forma senão de joelho. Ele é tão santo, tão forte, tão poderoso, e eu tão pecador, tão falho, tão pequeno. Mas eles disseram: que faremos, varões e irmãos? E a resposta de Pedro: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Há uma coisa que está em evidência aqui. No Evangelho de Jesus Cristo,
necessário que haja arrependimento. É necessário que haja arrependimento. E nos nossos cultos, nas nossas igrejas, os sermões, as pregações, já quase não falam mais de arrependimento. Já quase não falam mais de mudança de vida. Já quase não falam mais de renúncia. Mas o pregador pentecostal Pedro aqui, ele está dizendo: o que vocês precisam fazer? Arrepender-se. Se arrependam. Arrependimento pressupõe reconhecimento da sua condição de pecador. Eu não vim a Cristo por ser melhor do que ninguém. Eu não vim a Cristo por ser maior do que ninguém. Eu vim a Cristo exatamente pelo contrário, pelo pecador miserável que eu era, para que Ele tivesse misericórdia de mim e mudasse a minha vida. Esta é a condição em que o pecador chega a Cristo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Eu acho interessante que Pedro anuncia o dom depois de haver anunciado arrependimento. Primeiro se arrependa, depois seja batizado para confirmação e testemunho, e depois vocês receberão o dom do Espírito Santo. O problema é que muitas vezes a gente confunde, e no meio da adoração, no meio da música, a gente envolve todo mundo e ministra sobre todo mundo e se esquece do arrependimento. Mas essa palavra ecoou no meu coração por essa semana. É necessário que nós nos arrependamos. É necessário que nós estejamos arrependidos diante de Deus. E na nossa boca não pode faltar a mensagem do arrependimento, a mensagem da cruz, a mensagem que resgata o mais vil pecador e faz dele uma nova criatura. Por isso, nesta noite, o Senhor toca no meu coração para enfatizar essa questão. Primeira característica do sermão de Pedro, aqui a partir do versículo 37, a anunciação do arrependimento. Nós somos uma igreja, a igreja que aguarda a vinda de Jesus Cristo para nos arrebatar. E mesmo como igreja, nós precisamos estar constantemente arrependidos dos nossos pecados e clamando pela purificação que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos paz com Deus e comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. E o alcance da promessa que Pedro fala era para a geração dele, para a geração dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, esta promessa diz respeito a nós também. A promessa de estar revestido pelo Espírito Santo, ela diz respeito a nós.
E o que seria de nós se não fosse o revestimento do Espírito Santo para anunciarmos as boas novas do Evangelho? E eu concluo aqui no versículo 40, quando ele diz: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, Pedro anunciou arrependimento, anunciou revestimento de poder, mas também anunciou a separação dessa geração perversa. Não é possível conceber uma igreja, um evangelho que se mistura com essa geração perversa, que não se distingue, que não há separação, pois a Bíblia diz que a luz e as trevas, elas não têm comunhão uma com a outra. Pedro os advertiu, e o texto diz com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O que Pedro estava dizendo é o seguinte: sai deste mundo, se separa, foge da perdição desse mundo. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso passa, mas a palavra de Deus permanece. É por isso que a igreja ela não pode se perder com o modismo. Eu sei que há muita moda por aí lá fora. Eu sei que tem muita gente inventando moda em algumas igrejas. Eu sei que a heresia entrou em muitas outras. Mas a igreja de Cristo, aquela que aguarda o noivo, aquela que aguarda e que anseia pelo arrebatamento, ela precisa se salvar dessa geração perversa. A igreja foi chamada para ser diferente, para se destacar, para ser sal na terra, para ser luz no mundo. Não há como a igreja andar de mãos dadas com o mundo e resgatar o pecador. Porque quando eles ouviram o sermão de Pedro, eles se afligiram em seu espírito. Eu preciso me entregar a Jesus Cristo. Eu preciso me render a Jesus Cristo. Não é mudar aqui dentro para trazer ninguém de lá de fora, mas é a palavra verdadeira, é a palavra pura que vai trazer, que vai tocar no coração do pecador e fazer dele uma nova criatura, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a igreja de Cristo, ela não pode perder o foco, ela não pode perder o alvo. Todas as vezes que nós quisermos saber como pregar, como anunciar as boas novas do Evangelho, basta ler essa pregação de Pedro. Basta ler. Isso aqui é uma aula para a gente. Porque coerentemente ele vai mostrando tanto o cumprimento da promessa quanto a exaltação de Cristo. E a razão principal de nós estarmos aqui nessa noite é exatamente isso: é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que por Ele, por causa dele,
nossa vida aqui é a glorificação dele, é a exaltação dele. E o nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele quem traz, é Ele quem converte, é Ele quem batiza, é Ele quem realiza. A nossa função é anunciar. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crê, ou seja, livre-arbítrio, possibilidade de escolha. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Porquanto a condenação é esta: não crer no unigênito Filho de Deus. Por isso, nós, enquanto igreja de Cristo, não podemos nos perder do nosso objetivo e do nosso alvo. Jesus Cristo é o centro da nossa pregação. E é Ele quem realiza todas as coisas. Por isso eu concluo aqui dizendo: salvai-nos desta geração perversa. Nós precisamos nos separar desse mundo, porque só assim o Senhor vai nos usar, vai enviar um poderoso avivamento para a igreja, vai levantar profetas em nosso meio, vai levantar profetisas, homens e mulheres de autoridade, para mudar a situação da nossa cidade. Eu creio nisso. Portanto, não perca o foco, não se confunda, não deixe que as heresias, que os modismos, que os ventos de doutrina mexam com a tua fé, mas permaneça firme em Jesus Cristo, permaneça firme no Evangelho puro, no Evangelho verdadeiro, que transforma a vida do homem. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.